Bom dia, senhoras e senhores. A partir desse momento, vamos dar início a mais um programa TCE Cidadão, um projeto TCE Cidadão, na verdade, de maneira virtual. O TCE Cidadão, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, através da Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento, que tem como diretor o conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza. No nosso projeto de hoje, nós temos alunos do curso de Direito da Universidade Tiradentes, da disciplina Direito Tributário, que tem como professor o doutor Rafael Cerqueira. E teremos também a palestra do doutor Wanderson da Silva Melo, que é servidor do Tribunal de Contas do TCE Sergipe, com o tema Conhecendo os Tribunais de Contas. Daqui a pouco, antes da palestra dele, nós leremos o currículo do doutor Wanderson. Agora nós passamos a palavra ao nosso conselheiro diretor, Carlos Alberto Sobral de Souza, para a abertura do evento. Bom dia, conselheiro Carlos Alberto. Bom dia. Quero saudar a todos, mas inicialmente aos alunos da Tiradentes, da disciplina Direito Tributário, aqui conduzidos pelo doutor Rafael Cerqueira, a quem eu tenho o prazer de saudar. Professor de renome, boas qualidades e que, por isso mesmo, é um dos melhores, digamos, referenciais da Universidade Tiradentes. Quero saudar também a doutora Carla, a doutora Rita, porque são elas que coordenam e supervisionam as atividades desta escola, sem as quais eu não poderia estar aqui hoje falando, porque realmente são pessoas que elaboram a condução desses trabalhos. Quero, por fim, dizer que tudo isso se deve ao Tribunal de Contas, porque sem o apoio da presidência, a Escola de Contas não iria para lugar nenhum. Então, ela é uma instituição que funciona e atua, porque tem a firme apreciação e apoio do presidente da Casa, doutor Flávio Conceição de Oliveira. Quero, por fim, saudar o doutor Wanderson da Silva Melo. Ele vai falar sobre um tema... Não estou procurando aqui, viu? Servidor do tribunal, isso eu já sei, mas conhecendo os tribunais de contas. Ele vai bancar, assim, digamos, uma enciclopédia introdutória do que é um tribunal de contas, em especial de Sergipe. Ele sabe muito bem, porque tem mais de 20 anos de casa, um contabilista de renome, professor também, e que, de minha parte, merece o meu agradecimento estar aqui atuando e se prestando a esse esclarecimento aos alunos da Tiradentes, o que é o Tribunal de Contas, no particular o de Sergipe. Em suma, doutor Rafael, bem-vindo a seus alunos, e tenha certeza que a casa está sempre aberta para, em querendo, Vossa Excelência voltar quando bem quiser. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Carlos, pela apresentação, abertura e apresentação do evento. Nós agora vamos ler um currículo resumido do professor Wanderson. Eu até tentei super resumir o currículo, mas não deu, cara, não tem como. Tem tanta coisa que a gente tem que dizer, paciência. Ainda tive que acrescentar mais duas coisas. O doutor Wanderson tem duas qualidades que não estão no currículo. Uma é que ele nasceu em Pacatuba, e outra é que ele é corintiano. Como posso, né? E pai de Sócrates, tem mais essa. Sócrates, né? Não o filósofo, nem também o craque, mas o filho de Wanderson. Então, vamos lá ao currículo resumido de Wanderson. Wanderson é bacharel em Ciências Contábeis pela UFS, especialista em Auditoria e Perícia Contábil pela UNIT, contador, registrado sob o número 4.938, analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, ex-auditor-chefe da Fundação Hospitalar de Saúde, ex-diretor administrativo e financeiro da Fundação Hospitalar de Saúde, ex-conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe, onde exerceu as funções de vice-presidente de registro e vice-presidente administrativo. Ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe de 2008 a 2021. Coordenador administrativo do curso de especialização em auditoria governamental de 2005 e 2006 do TCE UNIT. Coordenador administrativo do curso de especialização em Direito Público e Controle Externo, TCE UNIT, 2007 e 2008. Professor das disciplinas Contabilidade Pública, Contabilidade Governamental, Auditoria, Perícia Contábil e Economia, além de Gestão do Setor Público no curso de graduação de Ciências Contábeis da FASE, Faculdade Sergipana.
Professor das disciplinas Planejamento e Orçamento Público, Execução Orçamentária e Financeira e Patrimonial e Auditoria Governamental no curso de especialização em Auditoria Governamental e Contabilidade Pública da AFANES, a Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe. Professor da disciplina Contabilidade Pública, Aspectos Introdutórios no curso de especialização em Contabilidade Pública da UVV, no Centro Universitário de Vila Velha. Professor da disciplina de Lei e Diretriz Orçamentária no curso de especialização Planejamento Governamental da UNIT. Professor da disciplina Classificação de Despesas Públicas e Despesas Públicas no Processo Licitatório no curso de especialização em Licitação e Contratos da Administração Pública, da disciplina Auditoria Governamental, no curso de especialização em Auditoria Contábil e da disciplina Contabilidade Pública, no curso de especialização em Controle Interno da Administração Pública da FAMA, a Faculdade de Amadeus. Palestrante em eventos nas áreas de Administração Pública, Auditoria Governamental, Orçamento Público, Contabilidade Pública e Controle Externo da Administração Pública desde 2006. Pois é, foi o que eu pude fazer, eu tive que correr, porque é muita coisa nesse currículo resumido. Agora, professor Wanderson, agradecendo a sua presença, o doutor Carlos Alberto já fez isso, mas eu passo a palavra ao senhor. Bom dia a todos. Queria, primeiramente, agradecer ao convite da Ecojan, na pessoa do seu diretor, o eterno conselheiro, o doutor Carlos Alberto Sobral de Souza, a quem eu cumprimento com muita alegria. E dizer que eu estou sempre à disposição do senhor e da escola, tá, doutor Carlos? Queria cumprimentar também a Ecojan, as pessoas da coordenadora Carla, pela oportunidade também, aqui, mais uma vez, contribuir com o projeto TCE Cidadão, e cumprimentar a todos que fazem a Ecojan, e também esse papel de aproximar a sociedade do nosso tribunal. Queria cumprimentar também o professor Rafael e a todos que fazem a UNIT, e mais especialmente queria dar um abraço a todos os alunos que estão presentes aqui do curso de Direito, da disciplina Direito Tributário. Fomos chamados para falar um pouco sobre os tribunais de contas. É sabido que os cursos de Direito, de um modo geral, eles passam um pouco rápido no que diz respeito a ensinar o que é o Tribunal de Contas, né? Então, sempre a sociedade desconhece um pouco o que faz o Tribunal de Contas, de um modo geral. Então, a gente já tem uma certa experiência, como falou o doutor Carlos Alberto, a gente já é servidor da casa há 25 anos, completados agora em julho, então a gente já tem essa vivência, começando nosso TCC foi feito em cima disso, do tema Tribunal de Contas. Então, de lá para cá, a gente sempre dá palestras sobre o funcionamento e a estrutura desses órgãos tão importantes no ordenamento jurídico do nosso país. Tá? Então, eu vou aqui espelhar a tela para os senhores, para a gente começar a nossa apresentação. Doutor Carlos, o microfone está desligado. Já que você fez uma pausa, desculpa, Rafael, eu queria saudar uma pessoa que eu me passei, porque normalmente ela não está presente, mas está aqui a Edna Amorim, uma servidora antiga da casa, e que muito honra também o Tribunal de Contas com seu trabalho e sua tenacidade. E eu a tenho carinhosamente como minha vice-governadora in pectoris. Se ela chegar lá, serei muito feliz, porque realizei uma premonição. Sou suspeito de falar de Edna, doutor Carlos. Edna é uma figura maravilhosa, pessoa ótima, nossa amiga pessoal, a quem eu cumprimento também. Bom, todos já estão aí com a tela compartilhada, né? Então vamos iniciar a nossa palestra, conhecendo os tribunais de contas no projeto TCE Cidadão. Bom, a nossa palestra ela vai sair do geral para o específico. E para falar do geral, a gente não tem como falar do Tribunal de Contas sem falar sobre controle, tá? Então, eu faço a pergunta primeiro, o que seria o controle? Claro que não é o controle remoto,
como está aparecendo para vocês. Controle é muito mais que isso, pessoal. Controle, ele tem origem no latim, na expressão contra rotulo, no francês contra role e no italiano controlo. Que tudo isso significa, no nosso português, no nosso cotidiano, as palavras de fiscalização, supervisão, averiguação, vigilância, enfim, proteção. Proteção de quê? No caso específico, dos recursos públicos. E o que é controlar? Controlar é você comparar uma situação encontrada com a situação desejada, aplicando as normas e as técnicas necessárias para se exercer um bom controle. Então, a gente já pode conceituar o controle como um conjunto de procedimentos contábeis, jurídicos e administrativos que é o objetivo controlar os atos praticados na administração pública. O professor Eli Lopes Meireles diz que é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta funcional do outro. O controle, tem várias espécies, né? Então, quanto ao órgão, ele pode ser administrativo, legislativo ou judicial. Quanto ao aspecto legal, ele pode ser de legalidade ou de mérito. Quanto à posição, ele pode ser interno ou externo. E quanto ao momento, ele pode ser prévio, simultâneo, que é o concomitante, e também o posterior. Bom, há dois tipos de controle. O controle entre os poderes e o controle da administração pública. Vamos ver cada um deles. O controle entre os poderes diz lá na nossa Constituição Federal, no artigo 2º, que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Aí eu cito essa frase de Montesquieu, que diz: o poder vai até onde encontra limites. Esse é o famoso sistema de freios e contrapeso. Bom, o poder legislativo, ele exerce controle sobre o poder executivo também. Ele, através do julgamento do presidente e do vice-presidente da República, como também dos ministros de Estado, nos crimes de responsabilidade, quando ele julga as contas do presidente da República e fiscaliza os demais órgãos da administração pública, direta e indireta, e quando ele apura fatos através da comissão parlamentar de inquérito. O Poder Legislativo também exerce controle sobre o Judiciário, quando ele aprova os membros dos tribunais superiores, quando ele julga os ministros do STF nos crimes de responsabilidade, quando ele fiscaliza as atividades referentes à aplicação dos recursos públicos e quando ele ratifica ou não a prisão de um parlamentar. Bem, o Poder Executivo ele exerce o controle sobre o Legislativo quando ele sanciona ou veta os projetos de lei aprovados, quando ele participa da escolha dos ministros do TCU, e ele exerce também controle sobre o Judiciário quando ele indica e nomeia os ministros do STF e dos demais tribunais superiores. Já o Poder Judiciário ele exerce o controle sobre o Poder Legislativo, controlando a constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Ele julga os membros do Congresso Nacional nos crimes comuns e os membros do TCU nos crimes comuns e de responsabilidade, né? E o Poder Judiciário também controla o Executivo quando ele julga o presidente e o vice-presidente da República, como também os ministros de Estado, nos crimes comuns. Quando ele julga os ministros de Estado nos crimes de responsabilidade, em crimes desconexos ao presidente e ao vice-presidente da República. Além disso, quando ele exerce também o controle de constitucionalidade dos atos normativos do Poder Executivo. Então, a gente mostrou para vocês que um poder ele se entrelaça no outro, claro que respeitando a independência de cada um. Feita essa introdução, vamos agora para o controle da administração pública. Diz lá, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público sobre a sua administração. Então, o controle ele é um instrumento da cidadania.
A nossa Constituição Federal diz lá no artigo 70, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receita, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, o controle nasce na nossa Constituição dessa forma. O controle ele pode ser interno, pode ser social e pode ser o controle externo. Vamos ver cada um deles. O controle interno e o controle externo. Só um momento, pessoal. Pessoal, eu peço só um minutinho que a gente vai aqui ajustar a apresentação, tá? Nesse, separou nesse. Esse slide aqui, não é isso? Vou aproveitar esse momento só para dar um aviso que a gente deu aqui no chat, que o formulário da lista de presença vai estar disponível para fim de certificação para os alunos próximo ao final aqui da palestra. Fiquem atentos ao chat, por favor. Bom, espero que todos estejam vendo agora a nossa apresentação, né? Então, a gente estava falando sobre os tipos de controle interno, externo e social, e a gente mostra agora essa tela, mostrando o controle interno e o controle externo, e entre eles temos o controle social. Só para enfatizar que os três tipos de controle, eles devem ser sempre próximos. Um tem que ajudar o outro, daí eles têm que ser totalmente entrosados. O controle interno, o controle social e o controle externo. Com isso, ganha a sociedade. Ou seja, o controle interno ele não pode atuar sozinho, o controle social também não pode atuar sozinho, nem também o controle externo. Ou seja, ambos se interrelacionam e se ajudam, se auxiliam para a execução de um controle da administração pública mais eficaz. Bom, vamos falar agora sobre o controle interno rapidamente. O controle interno são medidas e procedimentos adotados em uma entidade com o objetivo de proteger o patrimônio e assegurar a aplicação da legalidade nos atos de gestão. O professor Hinaldo Araújo, que é o conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia, ele diz que é o conjunto de procedimentos implantados pela administração para assegurar o alcance dos resultados estabelecidos e a observância das políticas e diretrizes implantadas. O controle interno ele pode ser antecedente, ou seja, prévio, quando ele atua na projeção de dados e análise de documentos formais. Ele pode ser concomitante na vigilância das operações e ele pode ser subsequente na análise de prestações de contas. Existe o controle interno contábil, que representa os procedimentos relacionados com a consistência e a fidedignidade dos registros contábeis, e existe o controle interno administrativo, que representa os procedimentos de eficiência operacional da entidade na aplicação das diretrizes administrativas. As áreas de atuação do controle interno são muito amplas, né? O controle interno atua praticamente em toda a administração pública. Eu fiz essa lista aí do controle de combustíveis, das compras, contratos, convênios, despesas diárias, nos empenhos, equipamentos, estoque, licitações, normas, obras, pagamento, patrimônio, pessoal, receitas, nos tributos, de um modo geral, no controle de veículos. Veja a importância que o controle interno tem em uma entidade. A estrutura do controle interno, desejável, que a gente está colocando para os senhores, seria, no caso de uma prefeitura, dessa forma. Temos as secretarias, né? Exemplifiquei 3 secretarias aí, e o controle interno ele tem que estar acima, ele tem que se reportar ao gestor maior,
seria o caso o prefeito, né? Ou seja, tem que estar no mesmo nível de assessoramento, no mesmo nível de ligação estrutural da assessoria jurídica, da procuradoria jurídica. Feita essa introdução sobre controle interno, evidentemente que foi só um resumo, porque não é o objeto da nossa palestra, mas agora vamos falar um pouquinho sobre o controle social. O controle social, o nome já diz, é o controle da sociedade, né? Então, a sociedade que busca por igualdade, por cidadania, democracia, ela também tem o seu papel no controle da administração pública. Então, a nossa Constituição Federal diz lá no artigo 1º, parágrafo único, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, é o artigo 1º que diz, já de cara, a importância da nossa Constituição, apelidada de Constituição Cidadã. O controle da sociedade é quando o povo tem voto, tem voz, não é? E aí eu listo quais são os instrumentos de participação popular no controle social. Nós temos os conselhos populares, né, as conferências, as ouvidorias, as audiências públicas, em alguns casos exigidos por lei, as consultas públicas, os plebiscitos e referendos, o orçamento participativo, os portais da transparência, que exercem um papel fundamental no controle da sociedade e, consequentemente, no controle interno e no controle externo, já que a sociedade auxilia o controle, os demais controles, né? Então, quanto mais participação popular, melhor para se exercer o controle social. E, por fim, vamos falar sobre o controle externo. Bem, falar sobre o controle externo, tem que falar sobre os tribunais de contas. E aí eu faço essa introdução sobre a origem dos tribunais de contas no nosso país, né? Desde o século antepassado, que se tenta criar um tribunal, que se tentou criar um tribunal de contas no nosso país. Houve um projeto em 1826 que não foi aprovado pelo Congresso à época. Somente no final do século, em 1890, através do decreto 966-A, que foi criado o Tribunal de Contas, com a participação, o empenho do então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que todos conhecem, né? O famoso Rui Barbosa. Ele teve um papel preponderante na criação do Tribunal de Contas. Hoje é o Tribunal de Contas da União, né? Então, diz lá o artigo 89 da Constituição de 1891, a Constituição Republicana, a primeira Constituição da nossa República, que diz o seguinte: artigo 89, é instituído um Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita e da despesa e verificar sua legalidade antes de serem prestadas ao Congresso. Então, esse foi o primeiro dispositivo constitucional sobre os tribunais de contas na nossa Constituição da época. Bom, por falar em Constituição, a evolução do Tribunal de Contas nas Constituições brasileiras, temos, como eu já falei, em 1891, a criação do Tribunal de Contas da União. Em seguida, a Constituição de 1934 previu o registro prévio das despesas e dos contratos. A Constituição do Estado Novo, em 1937, inseriu os tribunais de contas no Poder Judiciário. A Constituição de 1946 retornou ao Poder Legislativo e previu também a análise de aposentadorias e reformas dos servidores públicos. Já a Constituição de 1967, né, vivimos em um período ditatorial, então foram retiradas as competências conquistadas pelo Tribunal de Contas na Constituição anterior, mas inseriu a possibilidade de realização de inspeções e auditorias. E, por fim, chegamos à Constituição atual, a Constituição de 88, que instituiu o controle operacional dos atos de gestão e também o aspecto da legitimidade, a partir do artigo 70, que a gente já mostrou para os senhores. Bom, então a gente já pode conceituar os tribunais de contas. O que seriam os tribunais de contas? São órgãos constitucionalmente autônomos, de natureza e funções administrativas, cujas decisões consistem em aplicar lei de ofício, ou seja, o tribunal não precisa ser provocado, ele já exerce a fiscalização de ofício, né, sem apreciação posterior do Poder Judiciário, ou seja, quanto ao mérito, exceto quanto ao seu aspecto formal. Com isso, quer dizer que o gestor ele não pode recorrer de decisão do Tribunal de Contas na Justiça no mérito,
e sim se houver algum problema de ordem processual, de ordem formal. O professor Emerson Santiago ele disse que é um tribunal administrativo responsável por julgar as contas de administradores públicos e demais responsáveis por quantias, bens e valores públicos, bem como as contas de pessoas que, de algum modo, provoquem prejuízo ao erário. A natureza jurídica dos tribunais de contas é administrativa, porque não é um tribunal judiciário, né? E o seu posicionamento jurídico? A gente tem que falar sobre o controle parlamentar exercido. O controle parlamentar direto é feito pelo parlamento, ou seja, pelo poder legislativo, e o controle parlamentar indireto também é feito pelo parlamento, porém, com a participação dos tribunais de contas. Por falar nisso, a gente precisa falar a fundamentação legal dos tribunais de contas na nossa Constituição. Além do artigo 70, o artigo 71 fala o seguinte: o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Então, eu grifei a palavra auxílio, porque há uma confusão na nossa sociedade, a imprensa adora fazer essa confusão, de que os tribunais de contas são auxiliares do Poder Legislativo, auxiliares do Parlamento. No caso, costuma-se dizer que o Tribunal de Contas é auxiliar da Assembleia Legislativa dos Estados, aqui em Sergipe, especificamente. E não é. Esse auxílio que diz a Constituição não é o auxílio do sentido de subalternidade, de subordinação, e sim de cooperação técnica. Então, a Casa do Povo, que é o Parlamento, tem os seus representantes, mas existe um órgão técnico que dá suporte a essa Casa do Povo para julgar as contas do chefe do Executivo e também prestar contas sobre o aspecto técnico de qualquer assunto relacionado à execução dos recursos públicos na administração pública. Daí se dizer que o auxílio da Constituição é diferente de órgão auxiliar. Bom, os tribunais de contas também estão previstos, são citados no artigo 31, parágrafo 1º da Constituição Federal, na Lei 4.320, que é a Lei de Finanças Públicas e Contabilidade Pública do nosso país, né, lá nos artigos 81, 82 e parágrafos, e também no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei diz o seguinte: os dispositivos da LRF, a Lei Complementar 101, serão fiscalizados e acompanhados pelos tribunais de contas. É o que diz lá o artigo 59. Bom, as competências dos tribunais de contas estão lá no artigo 71 da Constituição, nos seus incisos de 1 a 11, que a gente resumiu da seguinte forma. Existe a competência fiscalizadora, quando o tribunal ele realiza auditorias e inspeções nos órgãos públicos. A função, a competência consultiva, que diz respeito às respostas e orientação a questionamentos técnicos, ou seja, o tribunal é muito demandado nesse sentido. Quando há alguma dúvida de aplicação de alguma norma, o tribunal esclarece e responde às consultas. A função informativa, quando o tribunal divulga relatórios e alertas sobre os índices da lei de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. A função normativa, quando o tribunal elabora resoluções e outros atos. A função sancionadora, quando o tribunal aplica multas, penalidades, suspende contratos, bloqueia parcelas do ICMS, por exemplo, né? A função de ouvidoria, quando a gente recebe denúncias, né? Por sinal, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe tem a ouvidoria que recebe denúncias, seja de forma presencial, seja através dos nossos canais de site, de internet, redes sociais, enfim, telefone, né? E, por fim, as duas funções principais, que são a função opinativa e a função judicante. A função opinativa, quando ele emite o parecer prévio sobre as contas do Poder Executivo. E a função judicante, quando o tribunal julga as contas dos administradores de recursos públicos. Então, elas são diferentes, tá? Em uma função, o tribunal opina, na outra, ele julga. Vamos esclarecer melhor essas duas últimas funções, essas duas últimas competências. Bom, existe o agente político e existe o ordenador de despesas. O agente político, para o agente político, o tribunal ele exerce a função opinativa. Para o ordenador de despesa, a função judicante. Está lá no inciso 1, a função opinativa, e no inciso 2, a função judicante. Ou seja,
na função opinativa, o tribunal emite um parecer prévio para o Poder Legislativo julgar as contas. Nesse caso, só são passíveis de emissão de parecer prévio as contas dos chefes do Executivo, ou seja, do Presidente da República, dos governadores e dos prefeitos. Tá? Então, diz lá o inciso 1 do artigo 71. São funções do Tribunal de Contas apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Então, uma vez o Tribunal emitindo o parecer prévio, a gente vai ver adiante como essa opinião, ele manda para o Congresso Nacional, no caso da União, para julgar as contas do Presidente. No caso dos estados e municípios, as assembleias e câmaras de vereadores, respectivamente. E a função judicante está lá no inciso 2, que diz assim: compete ao tribunal julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou qualquer irregularidade do que resulte dano ao erário. E para fechar esse assunto, para não restar nenhuma dúvida, quem é o agente político? É o chefe do Executivo. Quem é o ordenador de despesa? Os demais administradores. Ou seja, para o chefe do Executivo, existe o julgamento político realizado pelo Parlamento após a emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas. E o ordenador de despesa são os demais administradores que o Tribunal julga diretamente, é o chamado julgamento técnico. Tá? Então, para dar um exemplo, no caso de uma prefeitura, o prefeito é o agente político. Os seus secretários que tiverem autonomia como ordenador de despesas são os administradores. Nos municípios, o prefeito ele exerce a dupla função. Ele, além de agente político, ele é ordenador de despesas na maioria das secretarias. A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Ação Social, principalmente, em praticamente todos os municípios, ela tem autonomia. Então, nesse caso, o prefeito não responde por essas secretarias que têm secretários como ordenadores de despesa. Então, o Tribunal de Contas, para o prefeito, ele emite o parecer prévio, que vai ser sobre as contas, que vai ser remetida para a Câmara de Vereadores julgar, com base no que o tribunal diz. Já o ordenador de despesa, o tribunal julga diretamente. Nos municípios maiores, o prefeito não é ordenador de despesas. Como aqui na nossa capital, o prefeito ele não é ordenador de despesas de nenhuma secretaria. Isso cabe aos secretários. Tá? Assim como no Estado, e o governador não é ordenador de despesas, e sim os seus secretários e presidentes de autarquias, fundações e demais entidades públicas. Bom, o julgamento político, esse que é feito pelo Tribunal de Contas, o tribunal emite um parecer sobre as contas, que pode ser pela aprovação com ressalvas e rejeição. Esse parecer ele é enviado para o Poder Legislativo. No caso de presidente e governadores, não tem previsão constitucional para concordar ou não com o parecer do Tribunal de Contas, pode ser por maioria simples. E no caso dos prefeitos, tem que ser por maioria qualificada, ou seja, 2/3 da Câmara de Vereadores. Ou seja, se o tribunal disser que aquela conta é pela rejeição, a Câmara de Vereadores só pode discordar do tribunal por 2/3, no mínimo 2/3 dos vereadores. Tá? E no caso de presidente e governador, maioria simples, ou seja, concorda ou não com o que o Tribunal de Contas disse no seu parecer prévio. E o julgamento técnico, aquele dos demais administradores, o tribunal emite a sua opinião sobre as contas como regulares com ressalvas ou irregulares. E aí o tribunal julga diretamente. Bom, dito isso, vamos falar sobre a estrutura dos tribunais de contas, está lá no artigo 73. No caso da União, temos o TCU, responsável pela fiscalização de toda a administração pública federal. Nos estados, temos o Tribunal de Contas do Estado. E em 3 estados, Bahia, Goiás e Pará, temos na estrutura do Estado 2 tribunais de contas. O Tribunal de Contas do Estado, que fiscaliza a administração pública estadual, e o TCM, Tribunal de Contas dos municípios daquele estado. No caso, a Bahia tem, Goiás e Pará, elas têm um Tribunal de Contas para a administração estadual
desses estados, e os municípios desses estados contam com outro Tribunal de Contas. Tá? E a peculiaridade é que nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, ou seja, nas capitais, São Paulo e Rio, tem um Tribunal de Contas municipal, que fiscaliza apenas essa cidade. Então, como é que ocorre em São Paulo e no Rio? Tem o Tribunal de Contas do Estado, que fiscaliza o Estado e os municípios, e na capital existe um Tribunal de Contas. São as únicas cidades que possuem Tribunais de Contas municipais. Aliás, no artigo 31, parágrafo 4º, ele veda a criação de novos Tribunais de Contas municipais. Então, fica funcionando os que já existem, no caso São Paulo e Rio, e não pode mais criar Tribunal de Contas. Dito isso, a gente passa para a composição dos Tribunais de Contas. No caso do TCU, ele é composto por 9 ministros, 4 auditores, também denominados ministros substitutos, e 8 procuradores do Ministério Público de Contas. Existe um Ministério Público inserido na estrutura dos Tribunais de Contas para acompanhar a legalidade, como faz o Tribunal de Contas, o Ministério Público Ordinário, nas sessões e nos processos. Tem que ter a participação do Ministério Público, e no caso tem o Ministério Público próprio, chamado Ministério Público, junto aos Tribunais de Contas. Tá? Então, o artigo 75 da Constituição diz que aplica essa estrutura aos TCEs e TCMs. No caso do TCE, os TCEs eles são compostos por 7 conselheiros, com exceção ao TCM de São Paulo, da capital, que tem 5 conselheiros. Os auditores, também denominados conselheiros substitutos nos estados, né? No caso aqui de Sergipe, temos 4 vagas para auditores. Atualmente temos 3 preenchidas. E os procuradores do Ministério Público de Contas, no caso aqui de Sergipe, temos 4 vagas para procurador e 1 vaga para subprocurador. Hoje tem 3 vagas de procurador preenchidas. Bom, os requisitos para a nomeação de ministros. Está lá no artigo 73, parágrafo 1º, que diz: os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: mais de 35 anos e menos de 65, idoneidade moral e reputação elevada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, e mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exige os conhecimentos mencionados no inciso anterior. E esses mesmos requisitos são aplicados para a nomeação dos conselheiros dos Tribunais de Contas estaduais e municipais. A investidura dos seus membros, né, no caso do ministro, está lá também no artigo 73, parágrafo 2º, que diz o seguinte: 1/3 dos ministros serão nomeados pelo presidente da República com aprovação do Senado, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo próprio Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento, e 2/3 pelo Congresso Nacional. Ou seja, se são 9, então o Congresso Nacional ele indica 6 e 3 o presidente da República indica, sendo que desses 3, 2 são membros internos dos auditores, ministros substitutos, né, e dos procuradores, e 1 de sua livre escolha. No caso, a investidura dos auditores e procuradores se dá por concurso público. Bem, já no caso dos conselheiros, aí eu cito o Tribunal de Contas de Sergipe, diz lá no artigo 71 da nossa Constituição estadual, que os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão escolhidos 3 pelo governador, no mesmo critério da União, ou seja, sendo 2 de carreira entre auditores e procuradores, e 1 de livre escolha, que satisfaça aqueles requisitos, e 4 pela Assembleia Legislativa, ou seja, 3 mais 4, 7 conselheiros. E os auditores e procuradores também ingressam por meio do concurso público. E falando um pouco agora sobre o nosso Tribunal de Contas, que é regido pela Lei Complementar 205 de 2011, a chamada Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Essa foto é do nosso prédio, né? A gente se localiza aqui no centro administrativo, aqui próximo entre o Hospital de Urgência, o USE, e a Secretaria da Fazenda. Tem como missão o nosso tribunal exercer o controle externo, fiscalizando, orientando e avaliando a efetiva e regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade, né?
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe ele tem jurisdição em todo o Estado de Sergipe, nos poderes executivo, legislativo e judiciário, e nos municípios, nos poderes executivo e legislativo. Além disso, exercemos a jurisdição também sobre o Ministério Público Estadual e sobre a Defensoria Pública Estadual, que são órgãos autônomos, orçamentário e financeiramente. Bom, as funções do nosso tribunal: emissão de parecer prévio, conforme eu já falei anteriormente, julgamento de contas, cálculo dos índices de rateio do ICMS para os municípios, envio da relação de inelegíveis junto para o TRE, somente em período de eleições, ou seja, nós já enviamos ao TRE a lista dos gestores inelegíveis que tiveram problema nas suas contas aqui no nosso tribunal, né? O tribunal também celebra TAG, que é o termo de ajustamento de gestão, junto às entidades jurisdicionadas, e analisa e julga os atos de gestão referentes a atos pessoal, licitações, contratos, convênios, obras e serviços diversos. Bom, nosso tribunal é composto da administração superior, que são 7 conselheiros, 4 auditores, 4 subprocuradores, 4 procuradores e 1 subprocurador, e o corpo técnico, que é composto por analistas de controle externo 1 e 2. No caso, temos 81 vagas para analistas de controle externo 1 e 100 para analistas de controle externo 2. O funcionamento do nosso tribunal, ele inicia com os informes periódicos que os entes jurisdicionados têm que enviar para o tribunal exercer o seu controle. Ou seja, toda a atividade administrativa e financeira ela é enviada para o tribunal através de um sistema de coleta dessas informações. Atualmente, nós temos o sistema SAGRES, que é o sistema que recebe as informações dos jurisdicionados. Então, a depender do caso, esses informes, eles viram processos onde é exercida a análise técnica através do nosso corpo técnico. Daí, ele vai para, se for o caso, diligências e notificações para o gestor. É emitido um relatório. Esse relatório passa pelo parecer do Ministério Público de Contas e depois vai para o voto dos conselheiros, dos 7 conselheiros, né, no caso 6, e mais o presidente, né? Então ele emite o voto e vai para a sessão. Essas sessões elas são realizadas de fevereiro a dezembro. Se os senhores verem a foto da nossa sala de reuniões plenárias, né? Essas reuniões plenárias dividem-se em primeira Câmara, a depender da complexidade do processo. Então, são câmaras e plenário, né? A primeira Câmara é composta por 3 conselheiros, mais um procurador do Ministério Público de Contas. A segunda Câmara, que essas sessões são realizadas às terças-feiras. A segunda Câmara, que também é composta por 3 conselheiros e um procurador do Ministério Público de Contas. Essas reuniões são realizadas às quartas-feiras. E a sessão plenária, né? Que é composta pelo presidente do Tribunal de Contas, mais os 6 conselheiros restantes, e pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas. Então, essa reunião é realizada sempre às quintas-feiras, conforme os senhores devem ter participado agora há pouco. Bom, os tipos de processos que analisamos são processo de admissão de pessoal, aposentadorias, reformas e pensões de servidores públicos, revisão de proventos, despesas diversas, contratos, contas anuais, tomada de contas especial, outras providências legais, a exemplo de processos originários da Justiça do Trabalho, denúncias e representações e os recursos. Bom, as principais sanções que o Tribunal aplica sobre os gestores públicos são multa, ressarcimento dos recursos, né, a chamada glosa, quando há devolução de recursos públicos para o ente, inabilitação para o exercício do cargo público, bloqueio das contas municipais, sustação de ato impugnado no caso de contrato, expedição de medida cautelar e também solicitação de intervenção municipal ou estadual, se for o caso. Os recursos aplicados nos nossos processos são recursos de reconsideração, que pode ser impetrado até 30 dias após a decisão, embargos de declaração e agravo até 10 dias da decisão, pedido de reexame até 30 dias no caso do parecer prévio dos chefes do Executivo, somente para esse caso é o pedido de reexame, e também temos a ação rescisória até 2 anos da decisão, se algum fato novo surgir que tenha o condão de modificar a decisão já proferida pelos tribunais.
Bom, dito isso, eu encerro aqui a minha participação com essa frase do professor Cezedelo Correia, que diz o seguinte: quando Vossa Excelência está dentro da lei e da Constituição, o tribunal lhe é superior. Reformá-lo não podemos. As autoridades legislativas ficam esgotadas e, por lei, o Executivo não pode mais modificá-las. Se Vossa Excelência quer reformular o tribunal, demita-me e o meu sucessor que referende o ato. Cezedelo Correia é um ícone no controle externo do nosso país. Ele dá nome é considerado o patrono dos tribunais de contas, porque ele era ministro da Fazenda à época, e ele não concordou com o que o presidente da República queria fazer com o Tribunal de Contas, tirando as competências dos tribunais de contas. Então, ele escreveu essa frase, ele pediu demissão por não concordar. Então, por essa razão, ele é considerado o patrono do sistema Tribunais de Contas no nosso país. Então, agradeço a todos, agradeço a Ecojan, e estou aqui à disposição do professor Rafael e dos alunos para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento sobre o que a gente acabou de falar. Muito obrigado a todos. E aí estão os meus contatos também, estou à disposição aqui no nosso tribunal. Obrigada, professor Wanderson, parabéns. Obrigada por trazer, né, esse tema de forma tão clara e didática aqui para os alunos sobre os tribunais. Você que conhece tão bem, né, servidor daqui há tanto tempo, realmente deu para trazer de forma bem clara. Não me chame de velho, viu, Carlos? Eu entrei guri aqui, eu entrei guri. Tem muita experiência de tribunal, não que seja velho, claro. Eu queria saber se algum aluno queria fazer alguma pergunta, algum questionamento, né? Como o professor disse aqui, ele está à disposição para responder. Vou dar esse tempinho para ver se algum aluno se manifesta, e também eu queria pedir que os alunos, por favor, preencham a lista que eu coloquei aqui do chat, porque a gente vai fazer um sorteio agora. Aproveitar para mostrar aqui um livro da professora Patrícia Verônica, que dá para conhecer um pouquinho melhor o trabalho das escolas de contas, na questão do controle social e formação profissional. A gente vai sortear para 2 alunos um livro e uma caneta comemorativa do tribunal. Então, eu vou dar um tempinho para ver se o pessoal preencher a lista de presença, para a gente sortear os alunos que tenham preenchido a lista e ver se tem alguma pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu estou vendo algumas manifestações no chat. Já até pedi para eles se manifestarem já, Carla. Como, professor? Já até pedi para eles se manifestarem também, que é a hora de tirar dúvida para aproveitar é agora. Não é toda hora que vão ter acesso a um palestrante de renome como o professor Wanderson, né? Então tem que aproveitar. Assim, eu vi aqui, professor, que estão pedindo o slide, né? O slide. Eu vou disponibilizar aqui para a Carla e ela manda para o senhor falar, para distribuir com os alunos, tá? Certo. Se não tiver problema para o senhor, eu agradeço. De maneira nenhuma. Deixa eu ver aqui se o pessoal está preenchendo a lista. Só um momentinho. Até o momento a gente tem 11 respostas só. Vou aguardar só mais um pouquinho. Eu queria dizer que o pessoal, os alunos, eles podem atestar a presença até às 12h30, mas para fins do sorteio a gente prestigia quem realmente está aqui no momento para receber virtualmente, né? A gente vai enviar para o professor Rafael e ele entrega em sala de aula para os alunos. Mas então, enquanto o pessoal preenche, eu vou aproveitar para fazer os agradecimentos, agradecer novamente ao professor Wanderson, servidor aqui da casa, muito competente, e agradecer por sempre estar aqui conosco, sempre que a gente convida, ele está sempre disponível. Muito obrigada, professor Wanderson. É muito bom ter o senhor aqui tratando sobre tribunais de contas. Eu queria agradecer ao professor Rafael também, o professor Rafael que tem prestigiado, né, todo semestre agora, esse projeto, por acreditar, prestigiar esse projeto, que é muito importante para nós, que aproxima, né, o cidadão do Tribunal de Contas e faz com que os alunos, né, universitários, é importante isso, conheçam um pouco. Esse projeto, ele era presencial, mas na pandemia a gente adaptou para o formato virtual. O que tem vantagens, como o professor disse, tem alunos do interior que muitas vezes não poderiam estar aqui presentes, e assim, no formato virtual, né, fica mais fácil, mas também dizer que os alunos, as sessões aqui do Pleno também são públicas, quando eles quiserem, podem vir pessoalmente também assistir.
E agradecer aos alunos também que acreditaram, estão aqui participando, né? Acredito que é uma grande oportunidade. Como eu disse, é um projeto muito importante para o Tribunal de Contas. Espero que tenha sido assim, muito proveitoso para eles. Eu já tinha deixado Tem esse uma registro pergunta para aqui, eles. né, professor? Ah, tá, desculpa. Eu já tinha deixado esse registro para eles, Carla, da importância e deles aproveitarem a oportunidade, né? Não são todos os tribunais de contas pelo Brasil afora que têm um projeto destinado a essa finalidade. Como o professor Wanderson falou, infelizmente na graduação de Direito não dá para a gente trabalhar tudo que a gente gostaria, né? Então, a parte do controle externo, quando eu leciono administrativo 1, né? Eu procuro sempre falar um pouco do Tribunal de Contas também, porque tem uma função importante. Mas a gente sabe que a graduação, às vezes, o professor fica um pouco sobrecarregado com a quantidade de assuntos que tem que passar, né? As ementas, eu não sei quem é que faz as ementas inicialmente, porque eles colocam tanto assunto que, às vezes, só em 2 semestres você conseguiria falar tudo. O professor Wanderson também é colega de docência, então ele sabe dessa dificuldade. Por isso que eu sempre gosto de trazer os alunos para participarem do projeto, porque é uma oportunidade única de que eles possam ter acesso à informação, acesso ao conhecimento, conhecer como funciona. No semestre passado ou retrasado, se não me engano, foi comentado também numa das palestras virtuais sobre as oportunidades de acesso à carreira, né, junto ao Tribunal de Contas via concurso público, coisa que os alunos também normalmente não sabem como é que funciona a questão dos concursos públicos para o Tribunal de Contas. Então, é sempre uma oportunidade ímpar. Vou parar de falar aqui, senão eu falo demais, vou deixar de fazer as perguntas aí. Então, que isso é ótima participação, professor. Mas eu estou vendo aqui que temos umas perguntas. Existem projetos externos para conscientizar a população em geral acerca de sua participação frente às necessidades do controle fiscalizatório? Quer responder, professor Wanderson? Bom, O professor que já foi da escola, já foi coordenador aqui também da escola, né? Pode responder muito bem. A gente tem que ver que nós somos cidadãos e todo cidadão ele deve ser participativo, independente de qualquer coisa. Ele deve buscar as informações, ele deve fiscalizar a gestão pública, porque o tribunal não é onipresente, então ele precisa do auxílio da população. É aquilo que eu falei do chamado controle social, que a cada dia ele é estimulado. Então, a própria lei da transparência, a lei de acesso à informação não é para inglês ver. É um canal para estimular a participação popular. Então, a lei da transparência não serve só para olhar quanto o servidor público ganha. Ela deve funcionar como fiscalização das aquisições do poder público, dos atos de gestão, e aí serem informados pela população, principalmente a população dos municípios, que é quem está lá, que está no cotidiano. Então, o nosso Tribunal de Contas, ele estimula, sim, a sociedade. Nós temos esse próprio projeto TCE Cidadão, já é um instrumento para se chegar aos alunos. Temos o TCE itinerante, que agora, pela pandemia, a gente deixou de realizar, mas a gente sempre realizou, que são palestras para a sociedade, pelos interiores, enfim. E outros tribunais de contas também têm programas e projetos para aproximar a sociedade dos seus atos. Mas, independente disso, a gente tem que ter consciência cidadã de que a gente precisa auxiliar o controle, seja o externo, seja o interno, na melhor fiscalização dos recursos públicos. Isso. Só complementando o que o professor Wanderson falou, como a gente faz cursos abertos, até online agora, cursos abertos à sociedade também, mas projetos específicos, como o professor Wanderson falou, a gente tem o TCE itinerante, temos o TCE Cidadão, esse projeto, mas a gente também tem um outro projeto, que é o TCE Vai Escola, que a gente vai até as escolas, falar com alunos assim, do ensino médio, falar o papel dos tribunais, também o papel do cidadão, né, os direitos e deveres das pessoas. Então, a gente também tem esse projeto. Professor Wanderson, tem algumas perguntas aqui. O senhor quer ir lendo aqui no chat? Estou vendo que tem algumas perguntas. Tenho todo o tempo do mundo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. De que forma nós, enquanto cidadãos, podemos ter acesso a essa supervisão da aplicabilidade dos...
prioridade, fiscalização dos recursos de forma transparente e descomplicada. Bom, primeiro participar. As sessões dos tribunais de contas, elas são abertas ao público, tá? Então, seja presencial ou de forma remota, hoje mesmo foi virtual. Então, assim, não é só participar por convite. Então, o cidadão, ele pode, toda quinta-feira, se for no caso do plenário, ou terça e quarta das câmaras, participar. Ele precisa entrar nos sites dos municípios, do próprio TCE, para acompanhar as nossas ações. Tá? Deixa eu ver aqui, conseguindo acessar determinado. No caso da aprovação com ressalva, o gestor sofre alguma penalidade? Boa pergunta. Sim, existe a aprovação, né? A aprovação com ressalvas são referentes a erros formais não tão graves, que não resultam dano ao erário, por exemplo. Então, ele é punido. No caso, comumente falando, claro que estou falando aqui de um modo geral, cada caso é um caso, mas a aprovação com ressalva, geralmente, aplica-se multa sobre essas irregularidades formais detectadas. E aqui nos quais a população geral não possui, né? Se acessar determinados conhecimentos, a população geral não possui. Então, o Pedro falou aí. Sim, Pedro, a gente precisa estimular que nossa sociedade participe. Então, eu peço até aos senhores que comentem com seus parentes, com seus amigos, seus vizinhos, sobre a importância de se participar do controle social. A gente entende que é a melhor forma de participação. Eu não sei se tem outra pergunta, e se quiser complementar alguma coisa, fique à vontade, Carla, ou o professor Rafael também. Até porque, professor Wanderson, eu acho que a gente, no meu ponto de vista, o Brasil ainda é uma democracia muito recente, né? Sem acho dúvida. Que não dá para dizer nem que nós somos adolescentes nisso, talvez ainda sejamos crianças desse ponto de vista democrático. E os alunos, principalmente do curso de Direito, Contabilidade, que tem mais ligação com a questão pública, tem que se conscientizar que tem que participar. O brasileiro tem uma tendência geral a ficar só esperando, né? Os órgãos públicos que atuem sozinhos, os órgãos públicos que façam sua parte sozinhos. E ninguém participa, ninguém quer saber de nada, ninguém quer saber como funciona. Eu explico, quando eu leciono direito administrativo para eles na parte de licitações, eu explico. Vocês sabiam que o processo de licitação, regra geral, é público? Qualquer um de vocês pode chegar na prefeitura e pedir para ter acesso? Sério, professor? Porque lá no meu município não concede. Eu falei, então você tem que fazer uma denúncia, porque é público. Salvo os raríssimos casos que tramitam em sigilo, o resto é público. Então, nós temos que aproveitar e aprender a participar enquanto cidadãos, né? Acho que ainda falta muito para chegarmos nesse ponto. Mas melhorou muito, professor. No meu tempo de casa aqui, antes era... Se hoje alguns consideram fechado, antes era uma redoma que existia na administração pública, antes da lei de acesso à informação, da própria lei de responsabilidade fiscal e da obrigatoriedade de se realizar audiências públicas para a confecção dos orçamentos. Isso foi E depois veio a lei de transparência, né, a lei complementar 131, que obrigou os entes públicos a ter os portais de transparência. No sinal, a gente faz um trabalho belíssimo através da Coordenadoria de Autoria Operacional de fiscalização e acompanhamento dos portais de transparência dos municípios. A gente com um ranking, onde cada entidade ela é pontuada e acompanhada de forma constante em relação à sua transparência. Tudo isso para facilitar o entendimento por parte do cidadão. Acredito que não temos mais nenhuma pergunta aqui. Eu vou fazer agora o sorteio, se ainda alguém quiser, né, fazer alguma pergunta, se manifestar. Eu vou pedir ao professor Rafael, por favor, que ele fale... Nós temos 22 alunos, né, que preencheram aqui a lista. Eu vou pedir ao professor Rafael que fale 2 números, por favor, porque aí eu vou, de acordo com a lista aqui, olhar. Ok, o primeiro vai ser 17. 17. 17. Ianca Cristiele Queiroz Lima Santos. Parabéns, Ianca. E o próximo número, professor?
Próximo número, professor Rafael, são 2 números. Desculpa, estava fechado o microfone. 8. 8. 8. Rivelin Jamile da Cruz Dantas. Eu vou ver só um momentinho se eu consigo aqui compartilhar, só para... Eu acho... Só para vocês verem, foi o número 17. Vocês estão vendo a lista? Vocês conseguem ver a lista? Eu consegui compartilhar na tela. Está um pouco pequenininha, mas dá para ver. Ah, certo, entendi, professor. Então, peço desculpas, mas eu mando para o professor aqui com a lista de presença e os livros para ele entregar. Acho que não temos mais nenhuma pergunta. Queria agradecer novamente a todos, agradecer ao professor Vandes por compartilhar todo o conhecimento, ao professor Rafael, por trazer novamente seus alunos, dizer que a gente está de portas abertas, sempre que quiser, que possa vir para esse projeto. E agradecer aos alunos, espero que realmente tenha sido bem proveitoso, uma manhã de muito conhecimento para todos. E em nome do diretor da escola, o conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, eu declaro encerrado esse projeto do dia de hoje. Obrigada a todos. Por nada, obrigado a todos. Eu que agradeço mais uma vez em nome dos meus alunos pela oportunidade e sempre estaremos juntos aí, enquanto tiver o projeto em andamento, sempre vou estar trazendo minhas turmas para participar. Obrigada, professor Rafael. Excelente dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Um abraço a todos.